Presencialmente a nossa sessão dessa CPI da eutanásia animal, a TV Record, que se faz presente aqui também no nosso plenário, a todos que nos acompanham pelas mídias sociais e pela TV Câmara. Essa é uma audiência da CPI da eutanásia, é mais uma sessão da CPI da eutanásia, que foi criada por força das denúncias que recebemos, das condições que os animais eram eutanasiados na Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Instalamos a CPI, que produziu relatórios extensos sobre as investigações que estão de posse do Ministério Público, que estão de posse dos ativistas, cuidadores e protetores. São providências agora que cabem ao Poder Executivo, que é quem tem a prerrogativa de criar a política pública em Ribeirão Preto para a causa animal, ao Ministério Público, se entender, como nós entendemos, que houve infração à lei, e também a todos aqueles que se interessam para que a Prefeitura de Ribeirão Preto tenha uma política efetiva de cuidado dos animais. Hoje, o que norteará a nossa CPI, a sessão da nossa CPI, é uma situação na qual há anos eu acompanho isso, há pelo menos 10 anos, os protetores, ativistas e cuidadores acompanham há 20, 30, e é uma situação que se perpetua, que é um animal de grande porte solto pelas ruas, o munícipe não sabe o que fazer, ele liga na prefeitura, ele liga no gabinete, ele liga na Transerp, e a Prefeitura de Ribeirão Preto não tem um protocolo de ação efetivo para esse tipo de problema. É um problema grave que ocorre na nossa cidade, com acidentes que causam sequelas nas pessoas, que causa judiação no animal e que causa morte, né? E não bastasse tudo isso, agora também prejuízo aos cofres públicos, porque existe caso de pessoas que sofreram acidentes com animais de grande porte solto nas ruas e estão processando a prefeitura para receber indenização pelas perdas materiais que tiveram, pelas perdas de horário de trabalho. Então, alcançamos, infelizmente, essa situação em Ribeirão, que agora você que nos acompanha, você contribuinte, todos nós também estamos pagando essa conta por conta dessa falta de zelo, por conta dessa falta da implantação e implementação de uma política pública do cuidado da proteção animal. Nós vamos assistir agora a uma apresentação para dar início, e eu faço o convite para a mesa em breve. São fotos que chegaram até nós pelos protetores, pelos ativistas, e que nós então estamos disponibilizando. Essas imagens já estão nas nossas mídias sociais e agora também sendo exibidas pela TV Câmara. Parte dessas fotos, dessas imagens já foram transmitidos pelos veículos que nós estamos dando crédito às imagens. Não é montagem, tá, gente? Não é montagem, é isso mesmo, é um cavalo tentando entrar numa agência bancária. Aqui algumas fotos de animais que são supliciados até a morte. Hoje é um assunto que a
a CPI, junto com todos que têm colaborado, tem reverberado pela cidade, né? Vocês viram que praticamente todos os veículos exibiram imagens, fotografias dessa situação. E nós fazemos uma chamada final para a Transerp e nós vamos dizer o porquê agora. Obrigado, Igor. Isso é um vídeo, agora um vídeo. Olá pessoal, eu estou aqui no Jardim Palmares, junto com a Carla, que é uma protetora da causa animal. Olá pessoal, eu estou aqui no Jardim Palmares, junto com a Carla, que é uma protetora da causa animal. Nós assistiu nas É um vídeo recente de uma situação no Jardim Palmares que ocorreu também. Esse animal ele sofreu. Jardim Palmares, junto com a Carla, que é uma Se não for possível, a gente dá andamento. Nós narramos aqui como que foi. Agora vai. Olá pessoal, eu estou aqui no Jardim Palmares, junto com a Carla, que é uma protetora da causa animal. Nós estamos aqui com muita tristeza, vendo, tem aqui no fundo, a Monique vai filmar para vocês, um cavalo morto. Ele ficou agonizando aqui por várias horas, vários dias, e por mais que ela tentou pedir socorro, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal passa para a Polícia Ambiental, que passa para a Transerp, que passa para a Prefeitura, que passa, e ela que é protetora insistiu nas ligações e não conseguiu. Imagina um munícipe, imagina você que está me vendo, que queira simplesmente ajudar, comunicar, porque esse cavalo não estava aqui, ele não veio aqui morrer, ele foi descartado, ele ficou sofrendo ali, ó. Quer dizer, era só recolher, mas a Prefeitura há 1 ano não faz a concorrência para a empresa ter uma empresa que faz captura de animais de grande porte pelas ruas de Ribeirão Preto. Isso tem causado suplício dos animais, acidente com pessoas e até morte. A Prefeitura tem que parar, a Transerp tem que parar com essa preguiça e o prefeito precisa assumir a postura de dizer, faça a licitação imediatamente, porque já faz 1 ano. Mais uma situação aqui que nós estamos, apesar de toda a sua luta. Monize, filma o cavalo aqui, muito triste. Sim, foi realmente muito triste. Ele está morto aqui. O dia inteiro, era meio-dia a hora que eu recebi a foto desse cavalo. Ele não estava aqui, ele não veio morrer aqui. Não, ele estava ali e aí veio parar aqui. Então, para mim, foi descarte mesmo. Nós ligamos em vários lugares, não tivemos ajuda de ninguém, só promessa, promessa, promessa. As leis continuam na gaveta, ninguém tira da gaveta. Isso precisa ser resolvido porque a gente precisa de um respaldo, a gente precisa de ajuda, a gente está realmente sozinho nessa luta. E não tem condição. E ele está aqui até agora. Já Pessoal, faz... o animal não tem que agonizar até a morte. Existe um tratamento para isso, existem providências que a Prefeitura pode tomar para isso. É errado permitir que o animal agonize até a morte, isso não é necessário. Basta uma ação do poder público. Ele Então, chorou. Ontem ele chorou. Ele chegava a chorar. Claro. Mas a gente quis registrar aqui mais essa denúncia para você, para a gente junto provocar o poder público a tomar uma providência. Né? Não é difícil não, é abrir uma licitação, contratar uma empresa para captura de animal de grande porte. A lei federal, o Código Nacional de Trânsito determina que seja a Transerp que faz isso. Então a Transerp precisa abandonar a preguiça e o prefeito tem que ser mais enérgico também e mandar a Transerp tomar providência. Obrigado, viu, cara, por chamar Imagina, eu que a gente até aqui. agradeço. Imagina, eu que agradeço. Tomara que dê certo e que a gente consiga alguma coisa, né, com isso. Nós vamos criar, a Prefeitura tem que criar um protocolo de ação para isso não acontecer mais. Nós já estamos quase em 2020. Eu que agradeço. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Eu vou...
Nós vamos começar então pela nossa guarda. Pediria então que você viesse, fica mais fácil, porque assim o representante da Guarda Municipal. Pode ser aqui. Eu pediria então, como é uma sessão da CPI, que você se identificasse para que constasse nas nossas anotações, na ata dessa CPI, o seu nome completo e a quem você está representando nesse depoimento. Inicialmente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Domingos Antônio Fortuna Filho, sou guarda civil municipal de Carreira, subcomandante. Desculpa, acho que no tempo dela anotar, fala de novo o seu nome, por favor. Opa. Domingos Antônio Fortuna Filho, sou subcomandante da guarda, diretor operacional, estou aqui representando a comandante Mônica Nuccioli. Ótimo, conferido. Bom, nós mostramos algumas imagens e elas repetem uma constante na nossa cidade e realmente é isso que nós escutamos. Nós não estamos aqui acrescentando absolutamente nada. É uma rotina no nosso gabinete esse tipo de telefonema de pedido de socorro. Vereador, tem um animal assim, 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 em tal lugar, eu telefono, eu ligo e não me resolve. Então eu pergunto, quando um munícipe liga na GCM, Fortuna, obrigado pela sua presença e por representar a instituição aqui nessa CPI, avisando ou denunciando sobre um animal solto na via pública ou em área pública, qual é a orientação que a guarda passa no caso de um telefonema desse? Bom, vereador, imediatamente, quando nós somos acionados com relação ao animal solto na via, a primeira preocupação da Guarda Metropolitana é com a segurança das pessoas. Uma VTR vai até o local, tentando... Uma viatura? Uma viatura, desculpa. Vai até o local? Uma viatura vai até o local, para averiguar se realmente o fato está ocorrendo. Se o fato for verídico, se o animal ainda estiver no local, a gente toca o animal da rua. É isso que a gente faz. Tira ele daquela situação para poder, assim, diminuir o risco com relação a um acidente de trânsito. Já em relação a animais em áreas particulares ou áreas públicas, a gente passa essa denúncia, a gente faz o nosso relatório e encaminha isso para a fiscalização geral. Porque normalmente a denúncia chega para nós como área de invasão. E a gente vai até o local também, a gente manda uma equipe, ou a patrulha ambiental, ou uma outra equipe que estiver no horário, né, porque pode ser à noite, pode ser de dia, e essa viatura verifica se realmente o fato está acontecendo, elabora um relatório, esse relatório chega às mãos do nosso chefe de treinamento, do nosso chefe operacional, que despacham aí para o órgão competente, que seria no caso de invasão, a fiscalização geral. E com relação ao animal solto na via, de grande porte, é aquilo que eu falei para o senhor, a gente tira o animal da via, tenta, muitas vezes, o guarda municipal amarra esse animal, tenta fazer, porque uma das grandes dificuldades que nós temos é não encontrar o proprietário. Nunca tem dono esses animais, e isso é uma dificuldade, né, para nós. Então, o máximo que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer, geralmente, é meio de improviso, é tirar esse animal para diminuir os riscos aí de acidente. Bom, eu vou repetir alguma das suas falas para que a nossa ata fique a mais clara possível. E se você esqueceu de dizer algo, pode acrescentar, tá? Mas no momento em que a guarda recebe um telefonema, a primeira providência é ir até o local.
Exatamente. Essa é a primeira providência. Sim, senhor. Se for uma via pública, vocês tocam o animal para que isso evite um acidente, uma colisão com alguma moto, algum veículo, alguma coisa nesse Exatamente. sentido. Em seguida, você poderia repetir, por favor? Feito isso, a dificuldade encontra-se se o animal está numa propriedade particular. Se o animal estiver ou numa propriedade particular, ou mesmo num terreno da prefeitura, é elaborado aí para fiscalização geral e encaminhado para esse órgão de Vocês fiscalização. fazem um laudo. Exato. Como é que chama esse documento? É um TO, que a gente fala que é um talão de ocorrência. Talão Esse de talão de ocorrência. ocorrência vai Registra gerar um uma relatório ocorrência. e esse relatório é encaminhado para o chefe que encaminha para a fiscalização. Para fiscalização. Isso. Em algum momento vocês acionam a Transerp? Existe caso no qual vocês chegam a chamar a Transerp? Normalmente a guarda que faz os trabalhos, quando a gente é acionado pelo 153, que é o telefone da guarda, tá? É importante inclusive que os telespectadores, que as pessoas saibam desse telefone, o telefone de emergência da guarda é 153. Quando nós recebemos esse tipo de chamada, e como a guarda é um órgão 24 horas, muitas vezes a gente recebe esse tipo de chamada. Imediatamente a gente manda a viatura para o local. A gente não repassa a ligação para a Transerp. A Monize está nos dando a informação de que, nesse caso do Jardim Palmares, a nossa assessoria ligou na guarda por 3 vezes, 153. no 153, e a orientação que veio é que a guarda só iria até lá, isso a ligação do nosso gabinete, Fortuna, que a guarda só iria até lá se um protetor estivesse lá, se tivesse alguém do mandato lá, ela não iria imediatamente. Foi o retorno que o nosso mandato teve nessa sexta-feira, quando fomos até lá. Mas então você me passa o que é o protocolo hoje de ação de vocês. É isso. Esse é o protocolo de ação. Se esse protocolo falhou, nós vamos verificar o que aconteceu. Apesar de que, pelo que eu vi das imagens não existia muito da parte da Guarda Metropolitana na questão ambiental que se fazia ali. Porque A no guarda caso, ele não estava possui. solto. A guarda não possui equipe para tratamento de animais. A guarda não possui veículo para transporte de animais. E realmente isso também não faz parte da nossa alçada. O que a gente iria fazer numa ocorrência dessa? Caso localizado o proprietário do animal, era aí sim lavrar as autuações que ele teria que sofrer, e dependendo do caso, se fosse maus tratos, e que para mim pareceu ser isso, conduziam mesmo até a delegacia de polícia para lavar o auto de flagrante de maus tratos de animal. A guarda tem patrulha ambiental também. Exatamente. E não seria nem esse o caso da patrulha ir até lá conferir. A patrulha ambiental, exatamente ela queria para fazer exatamente isso que eu acabei de falar. É a patrulha É ambiental ela que vai faz autuar, ela que vai fazer exatamente isso. Autuar, mas aí eu preciso do proprietário. E isso quase sempre é uma grande dificuldade. Aliás, quase sempre não, sempre. isso. Sempre. Fortuna, era isso. Só isso. É isso. Agradeço a oportunidade, vou permanecer aqui. Se tiver mais alguma dúvida, por Isso. favor. Pode ser que ocorra. Muito obrigado, Fortuna. Convidar agora Antônio Carlos de Oliveira Júnior, da Transerp, para que possa responder aos nossos questionamentos aqui. Oi? Boa noite, Júnior, como o próprio prefeito lhe chama, não é? Como todos estamos acostumados a lhe chamar. A pergunta que a CPI dirige a você agora, aproveitando para justificar a ausência do vereador Paulo Modas, que apresentou justificativa aqui por escrito, motivo de saúde de sua mãe. Esperamos que tudo esteja correndo bem.
nós vamos fazer a leitura aqui. O Código de Trânsito Brasileiro, isso quem nos trouxe, um dos trabalhos, uma das necessidades que a CPI constatou durante esse tempo já grande de investigação e de relatórios, é que apenas um veterinário não vinha dando conta dos trabalhos de castração e de atendimento na Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Então, a coordenadoria ganhou, além do Gustavo, também o doutor Ingrácia, que veio integrar a equipe da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. E numa das vistorias, numa das diligências que fizemos até a coordenadoria, Júnior, ele nos alertou para o fato de que nós íamos cobrando com muita insistência e de maneira muito incisiva, nós íamos cobrando a Coordenadoria de Bem-Estar Animal com relação à contratação de uma empresa para a captura dos animais de grande porte. E o doutor Ingrácia nos alertou naquele dia que não cabe à Transerp, à coordenadoria, a contratação dessa empresa. E cabia à Transerp, porque a Transerp é a autoridade de trânsito, é a empresa que legalmente está incumbida, ela está autorizada e está legalmente incumbida de recolher ou de contratar uma empresa que recolha os animais de grande porte soltos nas vias públicas. Numa outra oportunidade, não na CPI, isso não está lavrado em ata, mas tivemos um diálogo com a secretária da administração e ela nos disse que isso realmente tinha sido motivo de estudo e que a conclusão que a administração chegou é que realmente era a Transerp que tinha que contratar essa empresa. A partir de então, à medida que a imprensa nos pergunta e à medida que os munícipes nos perguntam, nós temos nos dirigido à superintendência da Transerp e ao prefeito municipal, muitas vezes no calor, como o filme mostrou ali, porque isso tem se repetido, né? E a Transerp não contrata essa empresa. Então a pergunta que eu faço a você, em nome da CPI, quando um munícipe liga na Transerp, Júnior, dizendo, olha, tem um animal solto na avenida tal, na rua tal, qual é a providência que a Transerp toma no momento em que ela recebe essa ligação? E, juntando uma pergunta na outra, o contrato de captura de animais de grande porte, ele foi rompido pelo contratado há 1 ano, porque a prefeitura não pagava. E ele, então, se sentiu no direito, e a lei lhe dá esse direito, de romper, de parar o serviço. A pergunta que eu faço é, existe uma decisão da superintendência da Transerp, respaldada pelo prefeito municipal ou não, mas de cumprir uma determinação dessa lei federal que diz que a autoridade de trânsito que tem o dever de fazer o recolhimento, seja ela própria ou contratando uma empresa? Bom, precisa identificar também, vereador? Por favor. Tá bom. É Antônio Carlos Oliveira Júnior, superintendente da Transerp. Bom, primeiro eu quero agradecer aí ao vereador Marcos Papa pela oportunidade de a gente estar aqui hoje para a TV Câmara, para a CPI aí da eutanásia, para a Rede Record aqui que está junto com a gente e para todos aqui presentes. Algumas coisas que talvez as pessoas pegam como verdades e elas não são verdades. E a gente está aqui para poder mostrar isso. A causa animal, ela tem que ser tratada de um outro ponto de vista que não é do Código de Trânsito Brasileiro. Quando esse senhor, acho que veterinário, doutor Ingrácia, talvez ele não tenha conhecimento, se você pegar um código, um artigo, o 269, então nós temos diversos artigos no Código de Trânsito Brasileiro, e falar que a entidade de trânsito é responsável pela recolha do animal. É totalmente assim, uma coisa totalmente impensada nesse caso, porque o artigo 269, ele não tem só esse parágrafo 10, que é onde fala da recolha do animal. Ele tem dezenas de artigos onde ele mistura animal com veículo, algo que nós refutamos completamente. Então, mesmo essa questão do próprio artigo
269 e o 10, aonde nós temos um parágrafo 4 que lhe remete ao artigo 10, que seria: aplique-se aos animais recolhidos na forma do inciso 10, o disposto aos artigos 271. Aí nós vamos no artigo 271, que tem dezenas de outros parágrafos. Aí nós pegamos o parágrafo 9º, onde você fala: não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada. Então, o que acontece? Nos casos em que a irregularidade puder ser sanada, puder ser resolvida. A questão de você colocar o artigo 269 e falar que a entidade de trânsito tem responsável por essa recolha, nós até poderíamos fazer isso, só que nós não temos aonde colocá-lo. A prefeitura não tem um local adequado para esse animal. Quando, aí respondendo a vossa pergunta a respeito do procedimento, a Transerp, nós temos aí todo dia, é passado para nós uma solicitação de acompanhamento, a questão de animais nas vias. Então, o que nós fazemos? Nós vamos até os animais e os retiramos das vias para salvaguardar a vida deles e dos condutores de veículos. E é o que nós fazemos, como a guarda faz também. Nós temos pelo menos 1 ou 2 chamados por dia sobre isso, principalmente na Via Norte, principalmente na Costa e Silva, na Tomás Alberto, onde você tem áreas que são áreas que você pode tocar o animal, colocar o animal e colocá-lo numa área que esteja protegida para ele e também para os condutores disso daí, que vai passar pelas vias. Então, é equivocado você falar que o artigo 269 do CTB, que é falar que a entidade de trânsito tem que fazer isso, principalmente porque talvez o doutor Ingrácia não sabe, que não existe nenhuma empresa de trânsito no Brasil que o faça. Não existe. Se você pegar Campinas, a INDEC, a prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, faz a recolha do animal e tratamento desse animal. Sorocaba, temos a URBS, também faz isso. A CET de Santos contrata, não a CET, a prefeitura contrata. E você próprio, São José dos Campos, que não temos a entidade de trânsito, mas nós temos a Guarda Civil Municipal atuante lá no local, o faz. Então, o que quero dizer? A entidade de trânsito, ela não pode ser responsável por esse animal, porque ele precisa de mais cuidados. E aí você remete, talvez o doutor Ingrácia não sabe, o artigo 320 do Código, onde fala que a destinação da verba que você tem, no caso, como toda entidade de trânsito, multas e outras coisas. Você não pode colocar, você recolher esse animal, trazer para um local, e aí você fazer microchipagem, que é necessário, fazer vacina, para você fazer exame médico, pagar um veterinário. Então, você não pode fazer o uso dessa verba para isso. A recolha, como eu disse, se tivesse um local adequado, se tivesse tudo, nós poderíamos até fazer, mas nós já o fazemos da retirada do animal da pista para salvaguardar a vida dele e a dos condutores. Todos os dias tem algum agente de trânsito que a gente faz e recebo todo dia as fotos da minha equipe na Via Norte, retirando animal. Daqui até, vereador, se quiser constar nos autos da Via Norte, até um agente nosso que também faz parte das ONGs, o Leandro, dando água para um cavalo ao lado da Via Norte. Então, o serviço da Transerp, ela é feito, é retirado esse animal. Quando esse animal é retirado da via, está sanado o problema. Não é necessária a recolha do mesmo ao pátio, que não é o caso que não tem. Júnior, eu estou vendo que você está de posse do Código de Trânsito Brasileiro. Está fácil o artigo 269 Sim. do Código? O inciso 10, então, do Código Nacional de Trânsito, ele fala que o recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. O artigo 269 diz que a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas nesse Código, dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Esse é o Código, artigo 269 do Código Nacional de Trânsito. Aproveito e agradeço a presença da doutora Fernanda Sica, aqui representando a Comissão de Proteção Animal da OAB. Então, no seu inciso 10, ele diz isso,
que é a autoridade de trânsito ou seus agentes, o recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de circulação. Obrigado, Júnior. Mas não vamos esquecer, vereador, só para falar Sim. do parágrafo 4, que ele remete ao artigo 270, aonde ele fala que se sanada a ocorrência, você pode estar mantendo sem a recolha. E como que eu disse, o artigo 269, ele tem o artigo 10 a respeito dos animais, mas nós temos do 1 ao 9, os primeiros aqui, com relação à retenção, remoção de veículo, carteira nacional. Então, é um misturado que eu acho que talvez na época do Código de Trânsito brasileiro, eles não se atentaram da questão da causa animal e misturaram junto com a entidade de trânsito. Por isso que eu disse que todas as outras cidades, inclusive a Sônia, a secretária do Meio Ambiente, fez uma pesquisa em 13 municípios, aí Marília, Bauru, todas as outras, nenhuma tem a questão do trânsito. Ou você está com as zoonoses, como nós tínhamos antigamente com a saúde, né? Secretaria de Saúde, que era o Centro de Zoonoses, ou a Coordenadoria de Bem-Estar Animal ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Júnior, eu agradeço a sua resposta. Eu tenho mais pergunta aqui para fazer, mas ela está ligada a essa área. Pois não. Ok. Então, eu acho que a administração em seus vários departamentos, né, Transerp, Guarda, Coordenadoria, Administração, discutir esse assunto. Então nós estamos aqui num dilema, né, num dilema jurídico. A causa animal não tinha a dimensão e a importância que tem hoje quando da criação do Código Nacional de Trânsito. Eu acho lícito a administração discutir a quem cabe tomar a providência. O que não é lícito, o que não é aceitável, é que depois de um ano que o contratado abandonou o serviço, né? Mas o problema ele existe há muitos anos e, como você mesmo disse, eu agradeço aqui o relatório, todos os dias, eu quero que isso fique grifado na ata, por favor. Todos os dias a Transerp recebe uma ligação de problemas e todos os dias, como eu disse, o nosso gabinete recebe também, né? Então, é inadmissível que a administração, passado um ano de que ela não pagava a empresa contratada para fazer o recolhimento, é inadmissível, e a gente todo dia fala disso, porque todo dia nós somos chamados pela imprensa. Olha, como é que tá, o que tem que fazer isso? Por que a CPI não dá jeito nisso? A CPI, ela existe para investigar e trazer à luz o que está acontecendo. Por exemplo, hoje, nós temos uma informação de que a Transerp recebe ligações todo dia, isso é confirmado pelo nosso gabinete, pelas protetoras que estão aqui, e a administração bate cabeça. Não, então é a coordenadoria. Não é a coordenadoria, é a Transerp. Não. A administração diz que sim. A Transerp nos informa por documento que não se importa em pagar a parte que lhe cabe no recolhimento, né? O que se refere a recolhimento, porque está nas vias públicas. Nós recebemos na semana passada documento da Transerp dizendo, não, participamos da licitação e arcamos com parte desse custo. Qual parte? A parte do recolhimento, porque é um custo que a administração pública tem. Agora, isso, quem está nos acompanhando, os protetores e ativistas aqui já sabem, mas quem está nos acompanhando fala, onde vai terminar isso? Né? Nós fizemos a lei da adoção de animais de grande porte, que permite que uma pessoa possa adotar esse animal que foi abandonado. E ele estará aonde? Esse animal? Ele estará num curral da empresa contratada. Porque a Transerp não tem veterinário, a Transerp não tem, realmente, é verdade. Mas a prefeitura tem, a coordenadoria tem. Então, se esta licitação é feita e a Transerp cumpre a parte dela, de recolher esse animal, porque ele está numa via pública. Quando eu falo Transerp, eu falo a Transerp ou a empresa contratada. E levar até o curral dessa empresa contratada, onde esse animal será microchipado. E nós estabelecemos, então, uma ordem na casa.
esse proprietário desse animal, que abandonou o animal solto, e que não se preocupa com a vida das pessoas, com a integridade física das pessoas, com o sofrimento desse animal, ele então vai querer recolher esse animal, ele vai ter que pagar uma multa. E nós vamos ver então os currais fechados, as propriedades particulares fechadas, os donos dos animais de grande porte cuidando dos seus animais. E quando for um caso de suplício, como vemos, né, não diariamente, mas frequentemente, não precisa do suplício até a morte. Existe a prática legal da eutanásia em casos que são recomendados e permitidos por lei. O que é inaceitável também é o suplício do animal até a morte e esse bate-cabeça da administração que não tem um protocolo de ação. E a gravidade nós estamos assistindo. Então, Júnior, fica claro, eu queria que você confirmasse o documento que chegou para nós na semana passada, uma resposta a um requerimento nosso, perguntando exatamente isso. A Transerp, ela vai participar, existe uma orientação da administração para que a Transerp participe em bancar o custo dessa operação, porque a sessão de hoje, ela vai sugerir um protocolo de ação. A administração já deveria ter. No terceiro ano do prefeito Duarte Nogueira, já deveria ter um protocolo de ação para que nós não estivéssemos mais discutindo esse assunto. Mas já que a administração não discute e toma uma providência, está aqui a CPI, junto com vocês, discutindo para que seja feito um protocolo, que a prefeitura tenha um plano de ação. Olha, nós vamos agir dessa maneira, nessas circunstâncias. Não tem. E isso é uma revelação que a CPI está fazendo. Nós sabemos que a população está cansada de saber, mas agora consignado em documento oficial. O documento diz que a Transerp poderá participar com o custo. É isso, superintendente? Vereador, deixar claro algumas coisas. Quando tinha um procedimento em andamento, lá em fevereiro, onde foi feita a abertura de uma licitação para isso, onde estava com a Coordenadoria do Bem-Estar Animal, Secretaria do Meio Ambiente, né? Teve um problema do edital, acabou cancelando, e aí depois a prefeitura, quer dizer, o governo como um todo, acabou cancelando aquela licitação, alguns erros da parte técnica da questão, que eu não sei dizer, não sou veterinário, mas, e aí teve esse andamento, onde teve essa sugestão com a Secretaria de Administração, e onde nós nos propusemos, se fosse o caso, de fazer esse pagamento, de colaborar com a questão do recolhimento através de uma empresa terceirizada. Nós nunca nos opusemos a isso, de fazer essa questão do recolhimento, desde que tenha um local adequado. Ocorre, vereador, que aí, depois disso, nós sentamos, eu conversei com o prefeito, conversei com os secretários, eu falei, gente, deixa eu só fazer uma hipótese que eu acho que pode acontecer e as pessoas têm que ter noção disso. Quando a gente fala Transerp, e no caso dos artigos de recolhimento das vias públicas, não teria problema. Mas como faríamos quando tivéssemos, igual o Fortuna bem lembrou, uma reintegração de posse e você tivesse animais em estado ruins, alguma coisa que precisava ser recolhidos dentro de uma área particular? Então, eu levantei essa dúvida, falei, pode ter problema, porque eu não posso entrar na área particular. Se tivéssemos a questão do recolhimento do animal, mesmo que fosse numa área pública, mas que não estivesse ofertando problemas na via pública, teríamos esse problema também. Então, foi algumas hipóteses que nós levantamos para o pessoal pensar. E aí, há 2 semanas atrás, o prefeito chamou uma reunião com a secretária de administração, com a secretária do meio ambiente, acho que a Carol não estava, mas foi determinado que abrisse o processo licitatório para começar a fazer a recolha, a contratar uma empresa para recolher os animais. Se eu não vi o processo todo ainda, já está, parece que em fase de requisição, para poder já tem os 3 orçamentos e tudo mais. Se couber com a Transerp, achar que é assim que é a Transerp, a gente vai fazer. Mas, do ponto de vista, talvez, logístico, alguma coisa, o mais ideal de tudo é que você tivesse uma empresa só que fizesse a recolha e o gerenciamento desse animal.
é o melhor dos mundos por questões do próprio animal, porque ela vai ter o custo dela no curral, na área que seja, né? E aí ela vai levar esse animal até lá, dentro desse pacote. Eu entendo dessa maneira, mas em momento algum, tudo que tiver a questão da Transerp, na recolha, nas vias municipais que quiserem colocar para nós, a gente estará fazendo. Eu só queria fazer mais uma observação, vereador, eu acabei esquecendo, artigo 269, nós pesquisamos bastante sobre isso. Por que ele veio basicamente o 269 no CTB? Para dar força, para poder fazer cumprir a retirada dos animais que estão nas rodovias. Porque na rodovia você não tem a empresa de trânsito, você não tem uma circunscrição, você está longe do local, da área urbana do município. Então, com essa questão do 269, você acaba conseguindo fazer com que o DENIT, no federal, arque com a retirada dos animais. Nos estados, os DRs, e no caso do estado de São Paulo, as concessionárias. Então, ele é importante, esse 269, em níveis assim, de rodovias, para poder não ficar um município jogando para o outro, porque acaba não sendo da urbanidade daquele município, tá? É essa mais que veio essa questão. A sua informação bate com a nossa atividade diária, porque quando nós acionamos a concessionária, a ação é imediata de recolhimento. Nós não temos problemas nas estradas, porque a concessionária tem um protocolo de ação e ela age imediatamente. Apenas para dizer a vocês que essa informação que o superintendente nos passa, de que a concorrência foi cancelada, ela foi cancelada por conta de uma denúncia que o nosso mandato fez. Nós enxergamos suspeitas de direcionamento, suspeitas de manipulação de alguns, não de direcionamento, mas de manipulação de alguns participantes da concorrência. Nós enxergamos isso, apontamos à administração e a administração imediatamente cancelou aquela concorrência. Porém, não abriu outra. O superintendente saberia me dizer, se não souber, alguém da administração, esse debate, né, jurídico que estamos fazendo até agora, você sabe me dizer se a prefeitura abriu um procedimento interno pedindo a opinião do jurídico, do departamento jurídico da prefeitura, que fizesse um parecer dizendo, olha, é de responsabilidade da administração, da coordenadoria, da Secretaria de Meio Ambiente. O prefeito tomou a iniciativa de de consultar o seu departamento jurídico para tomar essa decisão? Alguém saberia me dizer? Infelizmente eu não vou poder confirmar para o senhor, porque foi um trâmite da Secretaria de Administração. Não sei se chegou no jurídico para falar que teria que ser a Transerp ou ser outro, mas o jurídico da Transerp, que aí no caso é independente, né? Uhum. Nós temos esse posicionamento que nós, onde aquele ofício que o senhor deve ter recebido, né, que o senhor me falou, foi um posicionamento nosso jurídico, do jeito que nós estamos falando aqui, para poder resolver. Agora, da prefeitura em si, aí teria que ver com a Secretaria, acho que da Administração, para poder ver se chegou nessa questão, tá? Caso a informação não chegue até o término dessa sessão, nós vamos então, a CPI vai oficiar a administração para que nos responda. Júnior, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Se você quiser, inclusive, deixar a sessão da CPI, não tem problema. Caso haja alguma necessidade, nós encaminharemos o questionamento para você. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, vereador. Dizer que lá a Transerp está portas abertas, como sempre esteve, qualquer dúvida que tiver, a população pode estar ligando na Transerp quando tiver algum animal na via, 3934-9500, cai na central, cai na portaria, passa para a central. A gente faz a sinalização, retira o animal da via. Se voltar, a gente volta lá novamente, não tem problema. Mas o importante é salvaguardar a integridade do animal junto com a do condutor, porque acaba tendo fatalidades, como o senhor mesmo disse. Muito obrigado, Júnior. Eu chamo agora a Carolina Vilela, coordenadora do Centro de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Ribeirão Preto, para que possa responder aos nossos questionamentos. Muito obrigado pela sua presença, Carolina. Também agradeço a presença da senhora Júlia Maia Mello, coordenadora do Conselho Regional de Serviço Social. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Marcos Papa. Boa noite para todo mundo. Estou aqui à disposição. Muito obrigado, Carolina. A mesma pergunta eu lhe faço por conta,
mais uma situação que a CPI está evidenciando, a ausência desse protocolo de ação da Prefeitura de Ribeirão Preto com relação à situação dos animais de grande porte soltos nas ruas. Quando um munícipe liga na coordenadoria avisando, denunciando sobre um animal solto na via pública ou área pública, qual é a orientação repassada a esse munícipe? Qual a providência tomada nesse momento? Antes, a gente tinha 2 veterinários, o Dr. Gustavo e agora tem o Dr. Ingrácia. O Dr. Ingrácia, ele não trabalha com animais de grande porte, tá? Então, a gente tenta, assim, vai até o local, vê o que é possível fazer, se está dentro da coordenadoria, porque eu sou veterinária, mas eu sou coordenadora lá. Eu não sou concursada como veterinária. Então, quando o Gustavo saiu, a gente ficou meio de mãos atadas mesmo. Quando que ele saiu, Carolina? Ele saiu em agosto. Agosto. Então, assim, nós estamos correndo, indo atrás. Hoje, graças a Deus, o ofício foi assinado para chamar um veterinário. Então, amanhã, eu acredito que já está na administração. E o que a gente está podendo fazer agora é, assim, tentando passar alguma informação para a pessoa, ou tentar levar para o hospital veterinário, para o Moura Lacerda, ou para Barão, onde a gente tem alguns contatos. Mas com certeza o próximo veterinário não vai demorar a vir, se Deus quiser. Tá, então a informação que você está nos dando é que a coordenadoria ela não tem hoje um veterinário que é especializado em olhar um animal de grande porte. E que vocês estão chamando um veterinário aprovado em concurso para suprir essa ausência e voltar a ter 2 veterinários, que foi um avanço que foi conquistado Muito. Nesse ano, não é? Mas então, o que você está nos dizendo não existe um veterinário para ir ao local. E qual é a atitude que a coordenadoria toma diante de um telefonema desse? Houve um telefonema. Na Avenida Patriarca, esquina com a Monteiro Lobato, nós temos um animal de grande porte solto. É um exemplo aqui, hipotético. Qual é a orientação que a coordenadoria passa? Solto, sem estar doente, a gente pede auxílio para Transerp. Hoje, para Transerp. Exatamente, Isso várias vezes, até eu ligo, mando foto para o Juninho, para ele dar o suporte ali e tirar esses animais de vias públicas. Levando para o canteiro central para algum lugar, mas não deixando dentro da rua. Bom, eu faço o comentário depois. A coordenadoria chega a pedir auxílio para a polícia ambiental, ela chega a pedir auxílio para a guarda, ou é apenas para a Transerp? Não, direto para a polícia ambiental, para a guarda, principalmente para a ambiental. Principalmente. E como é a resposta deles? Eu não tenho, até comentei uma vez com você dentro do CEBEA, toda vez que eu ligo eles me atendem, eles só têm uma viatura. Mas eles vão até o local, quando eles não conseguem, eu vou até o local, tiro foto, para ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Então, comigo eu não tenho o que questionar sobre a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental, ela atende a ligação e ela vai ao local averiguar o que está acontecendo. Quando eles estão com viatura e quando eles não têm, eles falam, você pode vir aqui me trazer uma foto, a gente faz um boletim. Eu passo muito isso para o munícipe que liga para o CEBEA. Com relação, Carolina, aquela situação que deu origem, inclusive, a essa CPI, a questão das eutanásias. Os nossos documentos estão aqui nos autos, inclusive é público para qualquer pessoa que queira acessar. A nossa assessoria fica à disposição sempre para mostrar os autos da CPI, o nosso inquérito parlamentar. O que deu origem é que, nas inspeções que a nossa assessoria fez, nós detectamos que de cada 10 animais que davam entrada na coordenadoria, 9 eram eutanasiados no mesmo dia. Isso nos acendeu um sinal vermelho, por conta disso instalamos a CPI. Recentemente, fizemos outra diligência à CPI, me corrija, a CPI não, a coordenadoria,
e você nos narrou que houve uma diminuição do número de eutanásias porque houve uma modificação na forma como o protocolo era feito. Você poderia nos dizer assim, qual era o erro de procedimento no preenchimento do protocolo anterior e qual é o acerto agora, a correção do preenchimento do protocolo na nova orientação? O que era errado? Por que na análise daqueles protocolos nós chegamos àquela informação e como ele era feito? Qual era o erro que era cometido no preenchimento daquele protocolo e como é feito hoje? Na época era o Gustavo, veterinário técnico, então ele que tomava a decisão, o animal que ele ia fazer eutanásia e o animal que ele não fazia, né? A gente não tem um sistema no computador, a gente trabalha no Excel. Então, sobre a eutanásia que o Gustavo fez, se o Gustavo não fez, exatamente, ele era o veterinário técnico disso. Hoje, o nosso recolhimento diminuiu e as eutanásias diminuíram bastante. Quando a gente recolhe um animal, o animal está assim, ou muito debilitado, com uma sinomose assim, absurda, que aí deveria até perguntar para o doutor Ingrácia que está lá, ou senão o animal ou se é atropelado, ele fica lá no bem-estar animal, pelo menos com os medicamentos que tem lá. Me perdoa, eu vou repetir a pergunta porque eu sou leigo. Então, havia um erro no preenchimento dos protocolos. Você consegue responder qual era o erro ou teria que ser o veterinário? Teria que ser o veterinário. Teria que ser. Tá. Você consegue dizer apenas que a forma como ele era preenchido era de uma maneira errada. E hoje, você sabe dizer como ele é preenchido hoje, quando o animal entra na coordenadoria? Não, ele é mesma coisa. Isso aí você até pode ir lá na coordenadoria e perguntar para o doutor Ingrácia. Faz a notificação, o animal, eles vão, recolhe o animal e o veterinário avalia esse animal. E aí ele vai tomar decisões. Ele vai lá e faz um laudo do animal, um prontuário do animal. Você sabe dizer se diminuiu o número de entrada de animais nesse ano na coordenadoria? Diminuiu. Diminuiu muito? Diminuiu. Muito não, mas diminuiu. Perto do ano passado diminuiu. Aí eu precisaria te mandar os... Não, nós fizemos o questionamento por escrito apenas para tranquilizar vocês que nos acompanham aqui. Eu estou questionando a coordenadora, mas isso foi enviado documento também para que nós possamos ter esses números com bastante clareza, né? Qual é a quantidade de animais que tem dado entrada na coordenadoria? A senhora chegou a pedir, a senhora está nos dizendo que o sistema que vocês trabalham é uma planilha de Excel. A coordenadoria chegou a solicitar à administração ou à CODERP que elaborasse um software simples de gestão desses protocolos? Na época a gente pediu na gestão do Ocano. Era a gestão do Ocano Era. E vocês solicitaram à CODERP a construção de um software simples que pudesse... Alguma coisa ligada tipo à saúde. De paciente que entra, que... Essa solicitação foi feita por escrito, coordenadora? Ou foi Acredito verbal? que sim. Sim. Então a CPI, eu peço que conste em ata, nós vamos oficiar então a coordenadoria para que possamos ter acesso a esse documento, que nós temos entendido que a CODERP custa milhões de reais ao contribuinte. Nós fizemos esse pedido, Papa, só te cortando, Pois não. para a Secretaria do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente, ok. Na época do Ocano. Presumimos que a Secretaria do Meio Ambiente tenha dado sequência a isso, já que a Prefeitura de Ribeirão Preto, ela tem uma empresa, que é a CODERP, que custa milhões de reais aos cofres públicos e que, no nosso entendimento, já que ela existe, ela deveria ter a expertise de construir um software minimamente possível para que a coordenadoria pudesse administrar, gerenciar os protocolos de entrada, de recolhimento e de tratamento dos animais lá na Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Fato é que esse software não existe. Software, aplicativo, ele não existe. E todas essas constatações que vamos fazendo, eu não me canso de repetir, elas são de conhecimento dos protetores, dos cuidadores, dos ativistas há muitos anos. O que essa CPI está fazendo é consolidar isso num inquérito e encaminhar as autoridades para que tomem providências. Quais autoridades? Principalmente o Poder Executivo, que é quem tem recursos para fazer isso, que é quem tem a máquina pública para comprar, para contratar, para celebrar convênios, como esse sugerido
pela coordenadora, pela Carolina aqui, com universidades. É o poder público, é o poder executivo que tem essa capacidade, esse dever de fazer isso, e nós constatamos que não faz. Muito bem, veio alguém da administração, eu pediria, Carolina, se possível, de você permanecer na sessão da CPI ainda, caso venha algum outro questionamento. Veio um representante da administração, que é o senhor. Então, eu pediria que o senhor viesse. Então, muito obrigado, Carolina. Eu pediria que o senhor viesse, então, aqui, se identificasse para constar em ata, e nós vamos, então, continuar os questionamentos. Pode usar o microfone, por favor. Nós estamos direto pela TV Câmara. O seu nome completo e a sua função na Secretaria de Administração. Boa noite a todos. Boa noite, o vereador Marcos Papa e os demais aqui presentes. Meu nome é Joselito Campos da Silva. Atualmente, a partir do dia 15, eu estou no cargo como coordenador da Coordenadoria de Limpeza Urbana, que é vinculado à administração pública, né? Obrigado, Joselito. Aproveito para justificar a ausência do promotor Vanderlei Trindade, que é o promotor do meio ambiente, que envia a justificativa da impossibilidade de comparecer a essa sessão da CPI. Temos tratado junto ao Dr. Vanderlei as diligências em conjunto e também a adoção por parte do Ministério Público de ações que possam antecipar as soluções do problema. Entendemos que há necessidade, infelizmente, de uma judicialização desse caso, providência não tomada pelo antecessor do Dr. Vanderlei, ele entendeu. Nós respeitosamente discordamos, mas ele entendeu que não era o caso da instalação de uma ação civil pública. Nós discordamos, mas respeitamos e tomamos a decisão de judicializar o caso. E o Dr. Vanderlei, então, tem pensamento diferente, não de nós, mas daquele que o antecedeu, e vai tentar construir um termo de ajustamento de conduta, dando prazo para a administração tomar as providências que não estão tomando, muitas delas elencadas no nosso inquérito e repetidas aqui na sessão dessa CPI. Uma delas, agora eu pergunto ao senhor Joselito, com relação à contratação dessa empresa, o senhor tem notícia para nos dar? Se a administração vem tratando disso no âmbito da Secretaria da Administração, ou se ela acionou a Secretaria dos Negócios Jurídicos para ter uma posição oficial da Prefeitura de Ribeirão Preto, qual é a providência que a Prefeitura vai tomar nesse caso, essa procrastinação injustificável, né? Já há um ano sem uma empresa recolhendo. Existe uma posição oficial? O senhor conseguiria nos trazer essa posição? Qual é a posição da Prefeitura de Ribeirão Preto hoje com relação à contratação dessa empresa? Sim, nós já temos até decisões do governo, que nessas últimas semanas eu já participei, inclusive, de uma dessas reuniões, e o que a gente obtém é que já está praticamente pronto o termo de referência, certo? Também eu observei a fala aqui da Caroline, que até as requisições, né, já estão confeccionadas, e as requisições perdão, Joselito, as requisições para a contratação da empresa para recolhimento dos animais, certo? Então, isso provavelmente eu até estava conversando, já cheguei ao conhecimento que será feito por pregão eletrônico, até por questão da celeridade, né, que é uma modalidade licitatória
que ganhamos mais prazos, né? Temos mais celeridades, será bem mais rápido e provavelmente já deve estar dentro dessa semana mesmo, isso sendo encaminhado para o jurídico, para que até mesmo não ocorra determinadas situações em relação à legalidade, geralmente tem que ter mesmo, até em cumprimento da licitação 866, o parecer jurídico para aprovação desse edital. Isso posto, acontecendo dentro da normalidade, não tendo nenhuma situação em relação à questão do termo de referência, praticamente pela legislação 866, nós temos apenas 8 dias, será, né, aberto o prazo de 8 dias úteis, que é os prazos legais da modalidade de licitação, no pregão eletrônico ou no pregão presencial, e acredito que nós já teremos, assim, os interessados, né, as propostas, né, dos interessados, e certamente o arrematante, e tendo esse arrematante, temos apenas pela legislação também 3 dias úteis para que apresente a questão da documentação jurídica. E na sua experiência, você acha que esse trâmite leva mais quantos dias? Eu acredito que isso ocorrendo, por exemplo, ocorrendo aí dentro de, vamos dizer assim, retornando do jurídico por volta de segunda-feira, praticamente, até por a questão da situação em pauta, né, será marcada a licitação. Quem marca essa licitação é a própria administração, que estabelece aí a data, cumprindo o prazo exigido pela lei. Então, não tendo nenhum questionamento em termos de termo de referência, especificações, enfim, provavelmente vamos falar assim que dentro de 15 dias isso já está, pelo menos, aparecendo, né, no edital, no site da Prefeitura, para que possa ter a data marcada dentro desse prazo de 8 dias úteis, para que possa apresentar, as empresas interessadas apresentar suas propostas. Então, dentro de 15 dias, nós teremos a publicação em Diário Oficial do edital de concorrência para a contratação dessa empresa. Eu volto a falar, Marcos Papo, que aprovando o edital, digamos que até uma segunda-feira, para marcar a licitação, depende apenas da administração, que é estabelecer 8 dias úteis, digamos de segunda-feira em diante, você teria 8 dias úteis para marcar. Não consigo agora fazer uma conta, né, da data aí de segunda até 8 dias úteis, para que possa estabelecer exatamente uma data específica. Mas eu quero dizer que é uma modalidade que tem uma celeridade, é bem rápida, né? E é possível que isso aconteça dentro de um prazo bem curto. Ok, muito obrigado, Joselito. Essa informação para nós ela é muito preciosa, porque a nossa cobrança tem sido constante e nós precisamos que isso se resolva o mais rápido possível. Nós não podemos, eu peço até desculpas a vocês, é visível o meu cansaço em tocar nesse assunto, porque é uma repetição, né? Mas o que essa audiência traz é a consolidação das informações de que a administração ela vem batendo cabeça, né? E ela precisa tomar uma decisão, ela precisa agir imediatamente. O suplício é diário, os problemas são diários, a população está exposta a um perigo de maneira desnecessária, os animais estão expostos a um sofrimento, a um suplício de maneira cruel e desnecessária, e a administração ela pode agir. Nós não estamos aqui exigindo que a Prefeitura descubra algo que a ciência não sabe, algo que dependa de instâncias externas à administração municipal para poder agir. Nós estamos pedindo que a lei se cumpra, inclusive é lei dessa cidade de autoria do Poder Executivo de 2015, que não está sendo cumprida e que nós estamos acompanhando de perto também, para saber se não é o caso de ter mais uma representação somada àquelas que já existem junto ao Ministério Público, ou que instruir a ação judicial que vamos interpor. Então, Joselito, eu agradeço a sua resposta. Eu quero apenas me certificar se não tem mais algum questionamento por parte dos membros da CPI.
Mas eu agradeço a sua presença. Muito obrigado, Joselito. Obrigado. Boa noite a todos. Estamos uma pergunta aqui que alguém nos encaminhou. Carolina, se você desejar responder daí, esse alto-falante ele tem a necessidade de ficar apertado permanentemente, não é que nem o da mesa. Não. Nos autos do nosso inquérito, nós temos a informação de que a coordenadoria recebia um recurso, estava dentro do orçamento dela, o pagamento da empresa contratada para o recolhimento de animais de grande porte. A coordenadoria continuou recebendo esse recurso e não usou, ou a prefeitura cortou esse recurso? Não, a prefeitura, se eu não me engano, 720 mil. Quanto? 720 mil. Sim. Se eu não me engano, mais ou menos isso. Para a contratação da empresa, se faltar, o governo que vai assumir essa dotação. Eu pergunto nesse ano de 2019. Nós não temos dotação. A prefeitura cortou essa dotação? A gente não tem, a partir do mês passado, ou 2 meses atrás, a gente já não tinha mais essa dotação. Tá, então a empresa deixou de prestar serviço em novembro de 2018 porque ela não recebia pelo serviço prestado. A partir daí, esse recurso a prefeitura cortou ou ela continuou enviando e a coordenadoria não usou? Não, nós não usamos porque a dotação é para o serviço terceirizado. Então Certo. a gente não tem o serviço terceirizado, não foi usado. Não foi usado? Não. Tá. Mas isso, Papa, como é uma coisa muito específica, seria interessante você pedir na Secretaria da Fazenda sobre essa parte de dotação. Ok, Tá? tá feito. Muito bem, então, respondidos os questionamentos elaborados por essa presidência e pelos membros da CPI, eu franqueio então aos presentes, se alguém gostaria de dirigir uma pergunta às autoridades que estão aqui, que compareceram à convocação feita pela CPI, é a oportunidade que nós temos, ou se está contemplado as perguntas que foram feitas. Pois não. Pediria que você se identificasse para que conste corretamente em nossa ata e para quem você vai dirigir a pergunta. Eu digo, para quem é o assunto, você deve, por exigência do regimento, você deve se dirigir à presidência. E eu encaminho a pergunta à pessoa à autoridade que está conosco aqui. Boa noite, meu nome é Janaína, sou protetora... Fala mais perto do microfone, por favor. Isso. Tá, meu nome é Janaína, sou protetora da causa animal, tanto do grande porte como do pequeno porte. A minha pergunta, Papa, vai para o seu Juscelino Campos Silva, da Coordenadoria de Limpeza Urbana, a respeito do edital, que ele disse que até segunda-feira o edital vai estar no site, né? E eu gostaria de estar sabendo a respeito se as regras
que vai estar nesse edital são as mesmas das regras do outro edital, ou se teve alguma mudança nesse edital. Que nem naquele edital antigo, tinha que se chegasse no local, o animal estivesse caído, e não tivesse como o caminhão recolher o animal seria eutanasiado, porque não teria como recolher o animal. Então eu queria saber a respeito dessa parte. Bom, então a pergunta está dirigida à presidência, eu vou encaminhar então a vocês. Se a Carolina puder ajudar, o Joselito puder ajudar. A pergunta é, no edital anterior, a empresa contratada, se ela chegasse ao local e percebesse que o animal, ela não tivesse um caminhão para recolher, esse animal seria eutanasiado. Isso estava no edital anterior, que felizmente foi cancelado. Houve correção desse assunto no edital que vai à publicação no Diário Oficial? Janaína, Carolina, eu pediria que você respondesse à presidência, por favor, por questão regimental. Tá. Eu entendo a sua boa vontade em se dirigir à protetora, mas precisa ser para a presidência. O veterinário técnico vai até o local, ver esse animal e ele vai decidir o que ele vai fazer. Ele não vai fazer eutanásia porque simplesmente não tem um caminhão e não tem como recolher esse animal. O veterinário da empresa contratada, Exatamente. porque hoje a coordenadoria não tem um para fazer essa vistoria, essa constatação. Não, e outra, a empresa veterinária, ela tem a empresa contratada, no edital está escrito que é 24 horas o veterinário, 24 horas a empresa trabalhando. No CEBEA, o veterinário vai embora 5 horas da tarde. Então, vai ligar para ele meia-noite, 1 hora da manhã, não tem o serviço da prefeitura, é da empresa terceirizada. O importante é que a providência seja tomada, né? Mais algum questionamento? O seu nome completo, por favor, para que a nossa ata conste. Boa noite, meu nome é Thalita Borges, sou ativista da causa animal, sou conselheira do Conselho do Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto. Minha pergunta vai para a administração do Nogueira, na verdade, porque há anos e muitos anos a gente vê a administração entrando e saindo e não tendo um projeto de fato para a causa animal de Ribeirão Preto, seja de pequeno porte, de grande porte ou até mesmo para os animais selvagens. Até quando as administrações vão entrar e sair e não vão entender que a causa animal é um projeto social, é um projeto educacional, é um projeto de saúde pública e é um projeto ambiental? Até quando a gente vai ter que precisar fazer CPI para a administração da prefeitura entender que ela tem que fiscalizar esses editais, que a prefeitura tem que ir até a periferia e fiscalizar esses animais que estão lá? E quando eu falo fiscalizar, não é multar a gente pobre na periferia por ter animais de grande porte. Isso é um programa social que deve ser implantado. Mais do que fazer um edital qualquer, que a Carolina está acabando de falar que não tem condições de fiscalizar a pessoa que vai ganhar ou não esse edital, que a empresa vai agir por conta própria. Até quando a prefeitura vai ficar empurrando de setor a setor, de secretaria para secretaria, agora entrou a Transerp para ser empurrada também, e a causa animal não é resolvida. Tanto quanto a castração, mais um ano o orçamento é fechado, e a Secretaria do Meio Ambiente não orçou castração, não colocou lá R$1.000 para castração, mais um ano passou sem fechar, mais um ano passou sem a gente ter assistência para animal de grandes portes. Até quando a gente vai ter esse empurra-empurra, sem nenhum tipo de projeto? Até quando a gente vai ter uma Câmara Municipal que não faça leis que proíba animais de grande porte circular, mas assistindo aonde esses animais ficam? Porque esses animais estão nas periferias, estão nos terrenos invadidos. Até quando? Por que não fazer uma lei que proíbe esses animais de circular, que fiscalize, que faça projetos sociais que tire esses animais das periferias da cidade? Por que a gente tem que ficar vindo nessa CPI? 2 anos de CPI, vai fazer agora em outubro. Foi em 2017 que começou essa palhaçada. E a gente não vai para lugar algum, nada mudou. O CEBEA parou de eutanasiar porque o CEBEA parou de recolher animais, porque não tem condições de recolher animais. Ele não parou de eutanasiar porque eles são bonzinhos, porque eles não têm condições de recolher animais. Até quando a gente vai ficar aqui assistindo, não só os animais, mas como a população também, ser esquecida pela administração?
quando os animais não têm bem-estar animal, é reflexo dos humanos. Se vocês forem nas periferias e verem como estão os animais, cavalo, vaca, bezerro, cachorro, gato, vocês vão ver que a população de humanos, a população pobre de Ribeirão Preto, também está tão ruim de bem-estar quanto os animais. Até quando a gente vai ficar fazendo isso daqui? A minha pergunta é para a administração. Até quando? Na verdade, é um desabafo que você está fazendo, que é o nosso, viu, Thalita? E a CPI, ela construindo esse inquérito, ela corrobora, né, das perguntas que você fez. O nosso inquérito, ele responde a várias delas. Ele está respondido, né, inclusive com leis que nós fizemos aqui. Mas nós, da minha parte, eu acolho o seu desabafo, porque ele é o nosso desabafo. E assim que o prefeito saldar essa dívida com a cidade, que é regulamentar a lei de adoção de animais de grande porte, não sei se você estava desde o início dessa sessão, mas a nossa lei ela foi aprovada e sancionada, mas não está regulamentada. E não estando regulamentada, não tem como fiscalizar, não tem como punir, né? E é mais uma lei que não sai do papel. E é importante a sua fala, porque ela é pedagógica no sentido de a população entender o que faz o Poder Executivo e o que faz o Poder Legislativo. Muitas vezes a gente vê pessoas aqui com intenções meramente eleitoreiras dizer algumas coisas como se essa CPI não estivesse trabalhando, não tivesse revelado o que revelou. E aí depois chega até nós a informação, mas é porque aquela pessoa ela vai apoiar o candidato fulano de tal, por isso que ela fez aquela fala, por isso que ela fez aquilo. Então é importante você dizer isso, porque é pedagógico, né? O vereador ele faz a lei, mas quem tira do papel é a administração, porque é a lei que está feita, aprovada, sancionada, mas ela não está regulamentada. Vou te dar outro exemplo, a lei das hortas urbanas. É uma lei necessária. Quando você fala, se vocês forem na periferia, a administração tem que ir para ver. Porque a gente vai, junto com a população. Estão aqui as testemunhas, e muitas, inclusive, que não puderam comparecer e justificaram a presença e mandaram a pergunta que você também está fazendo agora, e eu vou dirigir em seguida a Carolina, que é quanto a Prefeitura o ano que vem vai disponibilizar em orçamento para a castração animal. Para que a gente não continue, quando eu falo a gente, é o povo de Ribeirão Preto, gastando dinheiro, enxugando gelo, porque se não fizer uma efetiva e ampla campanha de castração animal, nós vamos ver a população de animais de rua crescendo exponencialmente, e a coordenadoria não dá conta, e os animais continuam sendo supliciados. Então eu te agradeço o desabafo que você faz nessa CPI, e que sirva pedagogicamente para aquelas pessoas mal intencionadas, com intenções apenas eleitoreiras, porque o ano que vem tem eleição, vai aparecer um monte de gente agora que ama bicho, que ama animal. Vai aparecer um monte, né? Dizendo, tirando foto com bichinho, falando que protege animal. Mas a hora que você vê o histórico, a hora que você vê a folha de serviço prestado, não tem nada. E aí é importante dizer isso, essa administração não tem uma política de proteção animal, não tem uma política de cuidado, não tem. Não tem sequer um protocolo de ação para se o animal estiver solto na rua, o que ela tem que fazer? Não tem. É o cúmulo do absurdo, mas é o que mais uma vez essa CPI está constatando. Pois não, tem uma pergunta. Por favor, a pergunta dirigida à presidência. Boa noite a todos, o meu nome é Daniela Bertalo, né? Eu também sou mais uma voluntária da causa animal. Eu tenho 3 perguntas, né? Uma que vem sobre recolher o animal, no caso desse cavalo aí, né, que passou no vídeo, recolher o animal morto, recolher, enterrar, entendeu? Então, assim, hoje nós ligamos na Coordenadoria de Bem-Estar Animal e é direcionado o telefone da Coordenadoria de Limpeza Urbana. Não consegui, até hoje, enterrar um animal, tá? Mas dessa vez nós conseguimos, através, acho que da Transerp, de tanto eu ligar lá, uma pessoa prestou eu acho que foi uma gentileza, porque na Coordenadoria de Limpeza Urbana não virou,
e foi a Transerp que direcionou lá, que você deve ter visto, que eles recolheram, passou na televisão, tudo mais. Queria saber para onde que vai esse animal. A outra pergunta vem ser a respeito da, que nem a Carolina Vilela falou, né? Hoje nós vamos ter um veterinário que vai estar conosco, né? Eu gostaria de saber se ele vai ser um veterinário que possa auxiliar também no grande porte na hora desses socorros, né? Olha, tem um animal caído ali e tal, o que nós vamos fazer, né? Então a gente vai pedir um socorro lá, né? Lá na coordenadoria, se esse veterinário vai poder ir até o local realmente, né? Até que tenha, né, essa empresa aí dessa licitação que a gente tanto aguarda, né? E a outra pergunta vem ser a respeito da Transerp, né? Que eu acho que poderia estar fazendo um trabalho, né, educacional, já que eles vão estar junto com a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, está fazendo um trabalho educacional com a população, partindo aí do trânsito. Então, assim, precisa de educação. As pessoas que têm os animais precisam ter essa noção de que não pode, de que é proibido. Eu estava vindo para cá, tinha 5 cavalos correndo na avenida e as pessoas correndo atrás, entendeu? Então, assim, já que eles são da parte do trânsito, então acho que eles poderiam tentar fazer essas propagandas, fazer uma mídia legal para auxiliar nisso, viu? Obrigada. Muito obrigado, Daniela. Então, eu dirijo 2 das suas perguntas para a Carolina, que é, então, numa situação dessa, como cavaram no Jardim Palmares, a quem cabe recolher e enterrar esse animal? E a pergunta anterior, se você sabe o valor que a administração municipal vai disponibilizar por orçamento do ano que vem para a castração animal. Sobre animais mortos, é a limpeza urbana mesmo, depois ele vai explicar certinho. Eu não sei o número de orçamento para o ano que vem, agora aqui, se eu abrir meu computador eu te falo, te mando também por ofício. E o que a Dani perguntou, se o veterinário vai até o próximo veterinário, né? Que hoje foi assinado o ofício, eu acredito que até semana que vem um veterinário ou vai para o edital. Com certeza tem que vir um veterinário que vai dar algum auxílio, igual o Gustavo fazia, tá? Ok, Carolina, e a outra pergunta para a Transerp, então, Júnior, se existe por parte da Transerp, no que compete a ela, a questão de educação no trânsito, se existe alguma menção à educação aos proprietários de animais também. Isso, tem que segurar. É diferente desse da mesa. Tá. O vereador, eu posso verificar com o pessoal da Educação para o Trânsito para ver se leva isso para as escolas. Acho que é uma boa propositura da senhora e a gente vai ver se tem algum material, alguma coisa, a gente pode estar implantando. Esse ano praticamente já termina, então a gente deve fazer novos materiais. Eu vou verificar e a gente pode levar para as escolas, que é onde a gente faz o trabalho de educação para o trânsito, voltado para o trânsito, mas podemos estar levando uma questão da causa animal, que eu acho que é uma boa ideia também. Acho que é interessante, podemos fazer sim. Muito obrigado, Júnior. Então eu peço à CPI, aqui consta em ata, a necessidade de ofício dirigido à coordenadoria mesmo, para que nos informe quanto o governo vai disponibilizar para ações de castração animal em 2020. Nós sabemos que hoje é irrisório, é insuficiente, é um atentado contra a saúde pública, os parcos recursos que essa administração disponibiliza para a castração animal. Sabemos que o castramóvel encontra-se parado ainda, que o veterinário que fazia a castração não está mais na coordenadoria, que é o Gustavo. A coordenadora nos informa, então, que houve a requisição do chamamento de um aprovado em concurso. O fato é que nós precisamos dessas informações para que a cidade tenha. Nós não podemos ficar no escuro. Tem mais uma pergunta. Em seguida, então, quem abriu... Tem gente inscrita, mas você passa para ela primeiro? Só sobre o orçamento, eu queria deixar bem claro que não tem orçamento para castração. Não tem dentro da Secretaria do Meio Ambiente
e do CBEA escrito castração, orçamento. Não teve na administração do Nogueira, nunca teve. Não é que era pouco, não tem, é zero. E a Câmara vai votar, a lei de orçamento está na iminência de votar, por isso que é importante a gente ter essa informação. Pois não, Fernanda? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar também... Seu nome, por favor? Fernanda, sou da OAB, também ativista. E eu queria perguntar para todos, na verdade, indo em contrapartida não, indo no sentido da Dani, na questão educacional e preventivo, né? Sobre guarda responsável tanto dos animais de grande porte quanto, né, de cães e gatos. Sobre guarda responsável mesmo, né? Inclusive como mantê-los, a questão da microchipagem que é oferecido pela prefeitura, se há algo educacional mesmo, preventivo. E eu queria saber também sobre as clínicas, né, que eu acho que até hoje também não foi firmado nenhum convênio para fazer os exames. E se há alguma, né, faz mais de um ano, porque na CPI já foi constatado que já não havia naquela época, então acredito que ainda... E qual a dificuldade, né? Porque sobre a eutanásia, no fim, a gente continua ainda só com exames clínicos, né? Porque não é feito hemograma ainda para poder determinar realmente, né, se é o caso de eutanásia ou não. E sobre animais mortos, né? Porque até comentaram sobre enterrar, acredito que não possa ser enterrado, né? Teria que ser incinerado. Eu queria também saber sobre isso. Então, eu dirijo a primeira pergunta à Carolina. Você gostaria que ela repetisse? A segunda está com você da administração. A questão de enterrar o animal sem passar pela incineração, né? Mas a primeira pergunta, a Carolina está pedindo para repetir, doutora Fernanda, por favor. Então, na verdade, eu queria saber sobre campanhas educacionais, né? Sobre todos os da administração, os responsáveis. E sobre a clínica, né? Se há algum convênio para fazer os hemogramas e tudo mais. Tá. Sobre a guarda responsável, levar a conscientização, o CBEA faz esse serviço nos núcleos, nas comunidades. Os núcleos estão dentro das comunidades praticamente. A gente faz junto com o SEMAS, com a assistente social. A gente leva as cartilhas, fala sobre o microchip, fala sobre castração, fala um pouco sobre animais de grande porte também, e mostra um PowerPoint. Isso que a gente faz. A gente até leva um animalzinho nosso, conta a história como de antes, depois que ele chegou no CBEA. Isso a gente faz, está até tudo registrado. Sobre os exames... Os convênios. Sobre os exames, infelizmente esse ano não saiu, por causa da burocracia mesmo, tá? A gente pede os orçamentos, é tão demorado que aí os orçamentos vencem, aí a gente tem que pedir tudo de novo e esse ano não tem mais dotação. Já começamos a pedir os orçamentos para o ano que vem. Obrigado pela resposta, que conste em ata então que no terceiro ano da administração Duarte Nogueira não há orçamento para convênio com uma clínica. Nós estamos familiarizados aqui com o tema, mas você que nos acompanha pela TV Câmara, que não tem essa familiaridade, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal em Ribeirão Preto não tem um convênio com uma clínica para fazer um hemograma, por exemplo, para constatar se um animal tem uma doença infecto-contagiosa incurável. Ela não tem esse convênio há 3 anos. Não tem um convênio com uma clínica para fazer um raio-x, um animal que sofre um atropelamento, ele é politraumatizado, não há também um convênio com uma clínica para que se faça um raio-x. Nem a coordenadoria tem o equipamento, também não há convênio. Então, são constatações, eu repito aqui, que a cidade sabe há muitos anos, mas que nós estamos consignando em inquérito, para que nunca mais uma autoridade da nossa cidade diga que não sabe. Nunca mais poderão dizer que não sabe. O que se sabe é que sabem, mas não tomam providências. Não tomam providências, não tem orçamento, não faz convênio, não faz termo de referência. O que fizeram, deu numa edital de licitação,
manipulável, tivemos que determinar, sugerir e felizmente acolhido o cancelamento daquela licitação que havia evidências de manipulação. Então, nós caminhamos para o encerramento dessa sessão da CPI com uma revelação. A Prefeitura de Ribeirão Preto não tem, eu quero que você saiba disso, porque o nosso gabinete recebe dezenas de ligações, muitas vezes dentro de um mesmo dia. A Prefeitura não tinha na administração passada, não tem nessa administração, um protocolo de ação para resolver o problema do animal de grande porte que está solto. Não é por falta de lei. Existe uma lei de 2015 que tem que ser regulamentada, existe uma lei de nossa autoria de 2018 que precisa ser regulamentada, não é por falta do trabalho desse legislativo nem dessa CPI, mas falta comprometimento do atual prefeito Antônio Duarte Nogueira com a causa animal. Isso falta mesmo, isso está revelado, isso está claro. Esperamos que haja uma reação por parte dessa administração, porque nós sabemos que são vidas que merecem respeito, nós sabemos que são pessoas que merecem respeito, e nesse assunto não é uma fala nossa, a realidade dos fatos vem gritantemente demonstrando o desapreço da atual administração por essa causa. Eu quero agradecer a presença de vocês da administração, que trabalharam o dia todo e compareceram a essa CPI, para os esclarecimentos, para o atendimento da sociedade. Eu ia encerrar e eu não vi que falta uma pergunta. Ela já tinha sido elaborada e eu esqueci? É isso? Não, então tinha gente inscrito, Fernanda, para fazer a pergunta? Fala no microfone, por favor, que eu não estou ouvindo. Janaína gostaria de fazer mais uma pergunta. A Júlia uma e... então havia inscrição para mais perguntas, é isso? Vamos em frente, então. Nós temos que... Meu nome é Janaína, sou... Só um minuto, por favor, Janaína. Janaína, por favor, mais uma vez o seu nome completo e o questionamento. Meu nome é Janaína, sou protetora independente. A minha pergunta vai para o policial da guarda. Eu sempre ligo nesse número 153. Eu nunca consigo ajuda. Porque normalmente protetora de grande porte são 3, 4. Porque normalmente as outras protetoras são de pequeno porte. Eu nunca consegui ajuda nesse 153. Eu queria ver com ele se realmente a gente vai ter ajuda quando precisar de um animal em via pública, um animal machucado, um animal caído ao solo, se a gente vai conseguir a ajuda deles. E a outra pergunta não foi respondida a nossa pergunta, para onde vai os animais mortos de grande porte, né? Porque não pode ser enterrado, tem que ser incinerado conforme é a lei. A gente queria saber a respeito dessa pergunta que não foi respondida. Ok. Qual é a outra pergunta, por favor? Vamos às perguntas e eu distribuo. Boa noite, meu nome é Rosângela. A minha pergunta, creio que seja direcionada para a senhora Carolina. Eu gostaria de saber em quais comunidades especificamente foram feitas esse trabalho de conscientização animal e com qual pessoa responsável da SEMAS esse trabalho foi firmado. Ok. A terceira pergunta. Então, nós encerramos as inscrições. Ok. Então, a primeira pergunta é para o nosso guarda Fortuna, com relação ao 153, Fortuna. A protetora está dizendo que recorrentemente liga no 153 e não recebe atendimento. Você teria uma posição para nos dar? Bom, eu não posso dizer que
o que aconteceu com relação a isso. O que eu posso dizer é que o telefone que eu tenho de emergência é 153, é o telefone que a gente pode usar, inclusive agora, se eu quiser ligar, para testar, que é um telefone de chamadas de emergência. É importante salientar também que a Guarda Municipal possui uma equipe de patrulha ambiental por dia, uma viatura para fazer esse serviço. E é importante também salientar as responsabilidades de cada órgão. A Guarda Metropolitana atende dentro das suas responsabilidades. Ela não vai entrar em âmbitos que não são aqueles que nos pertencem. Por exemplo, uma poda drástica, 153. Despejo de lixo em local inadequado, 153. Resíduo sólido inadequado, 153. Inclusive, essas são as maiores demandas que a gente atende. Só esse ano, até agora, foram mais de 1.910 patrulhamentos realizados pela Guarda Metropolitana na questão ambiental. Foram feitas mais de 2.000 orientações, porque muitas vezes, é importante a gente salientar isso também, muitas vezes não cabe a autuação, mas sim a orientação. E é isso que é feito também pela patrulha ambiental. Às vezes, em vez de autuar aquela pessoa, ele é orientado, porque às vezes, muitas vezes, é uma pessoa que não tem um conhecimento técnico adequado para uma poda, para uma extração. E com relação a animais, eu acho que é importante a gente lembrar disso. A gente atende muitas vezes também pedidos de animais caídos, como pássaros, animais silvestres. Com relação a cães, gatos, cavalos, realmente é aquilo que eu passei anteriormente a informação. Se um cavalo está na via, acionada a Guarda Municipal, ela vai retirar esse animal da via. Mas nós não vamos dar uma destinação para ele, porque não nos cabe e não é competência nossa. Então eu pediria que fosse lavrado em ata que existe uma divergência da informação da munícipe que não é atendida, ao mesmo tempo um posicionamento da Guarda de que as equipes têm atribuições, além de animais de grande porte, animais silvestres, as demandas, na visão do representante da Guarda, estão sendo atendidas, mas é evidente que não, pela informação que chega até nós. Então eu dirijo a você, Carolina, a informação que você nos deu de que a coordenadoria, ela trabalha junto à Secretaria de Assistência Social na educação às comunidades. Sim. A pergunta da Rosângela é: com quem isso é feito? Qual é o departamento da Secretaria de Assistência Social que a Coordenadoria de Bem-Estar Animal se relaciona para fazer esse trabalho? Com a Joana, assistente social, se eu não me engano, coordenadora do SEMAS, ela que passa os núcleos para a gente e a gente faz um cronograma. Então, toda semana, nós estamos indo nesses núcleos. Ela perguntou quais comunidades que estão esses núcleos. É no Horto, é no Jardim Marquese, na favela da AIDS, que é a Vida Nova, em várias. No Simeone, eu tenho lá mais de 14, se eu não me engano tem 16 núcleos em Ribeirão. Posso te passar também. Sem dúvida, eu pediria então que conste em ata a elaboração de um ofício dirigido à coordenadoria para que nos responda em quais comunidades houve a ação em parceria junto à SEMAS. E esse questionamento, por último, a respeito dos animais mortos. A legislação determina que ele seja incinerado. Há uma divergência, não é pacífico na legislação se ele deve ser incinerado ou cremado, mas que seja um dos dois. Esse procedimento é adotado antes do animal ser enterrado ou não? Papa, o responsável, assim, que sabe tudo sobre os animais mortos da limpeza urbana, eu vou passar para você. Por favor. Porque agora o recolhimento da limpeza urbana. Se você está assumindo agora, se não tiver a resposta, nós encaminharemos por escrito. Ok. É o seguinte, na realidade, o que eu tenho levantado, tenho procurado saber sobre essa situação, inclusive o que me foi orientado, é que a Divisão de Vigilância Ambiental e Saúde, ela recolhe os cadáveres de carcaça de cães, gatos, por a situação desses animais causar doenças para os humanos de relevância. O que eu tenho de consulta também pela CETESB, que no caso de atropelamento, não seria isso
uma relevância, porque ele sofreu um atropelamento, né, naquele momento, e veio a morte. Então, automaticamente, nós tratamos como um resíduo sólido e vamos destinar para o aterro. Isso, caso a gente constatasse alguma coisa, alguma doença, alguma coisa que já estava naquele animal, mas é um acidente. Foi uma situação de um acidente que nós fomos chamados para que recolhesse aquele animal. Então, geralmente, nós temos feito dessa forma, até porque a própria divisão da saúde não inclui o animal que passa por um acidente como um risco para os humanos nesse momento. Pediria também que constasse em ata a elaboração de um ofício dirigido ao Centro de Controle de Zoonoses e também ao Conselho Regional de Medicina Veterinária para que nos elucidasse com relação a esse procedimento, se é esse o procedimento, para que o inquérito possa constar também as respostas dadas pelas autoridades na noite de hoje. Nós tínhamos então encerrado as inscrições para as perguntas. Agora sim, eu agradeço a presença de todos mais uma vez, de quem teve a disponibilidade de deixar o conforto da sua casa para comparecer aqui na Câmara, colaborando na elucidação de questões importantes, relevantes para a nossa cidade. E também agradeço você que nos acompanha pela TV Câmara, pelos canais das nossas mídias sociais aqui na Câmara Municipal, e também você que acompanhou pela nossa página do Facebook, que é facebook.com/marcospapa. Alguma pergunta que você não conseguiu dirigir a nós, que por favor faça pelo WhatsApp, que é o 997341800, para que nós possamos, muitas vezes, transformar numa pergunta, num documento oficial encaminhado à administração, ou se já for de conteúdo do nosso inquérito, que nós possamos já lhe responder imediatamente. Tenham todos uma boa noite. Eu declaro encerrada essa sessão.